existe uma diferença grande entre teste e provação e pecado. Que parece que não tem mais pecado, tudo é teste e provação, é minha cruz, teste e provação. Não, existe pecado e consequências do pecado. E nós precisamos olhar, amém? A maior parte das consequências da nossa vida não são de teste e provação, são de consequências de pecado. Testes e provação fazem o quê? É o teste da tua fé, onde você está em obediência a Deus e as pressões vêm, o mundo vem, e você é testado a escolher entre eu vou ficar fiel, eu vou resistir, eu vou ouvir o que eu não quero e vou perdoar. Você está... Amém? No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, nós temos capacidade de vencer. A outra coisa é quando nós escolhemos errado e andar sem Deus e nós estamos andando em pecado. E a nossa vida e os problemas são consequências de pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz separação. É importante nós entendermos o que é pecado para a gente não andar separados de Deus, porque dele vem tudo na nossa vida. Somente o sangue de Jesus nos limpa dos pecados. Então, o que acontece? Quando nós pecamos, nós temos um advogado. Nós não precisamos andar em pecado. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Nós somos livres, libertos. Mas quando pecarmos, e de novo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É uma verdade que você pode viver ela, mas nós precisamos praticar isso. Nós precisamos resistir, amém, resistir firme à tentação. Amém. Você tem essa dimensão. Então, o que acontece? Quando pecarmos, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, de toda a injustiça, de tudo o que o pecado faz com que nós, a consequência do pecado no coração faz você agir fora da justiça de Deus, amém, dos caminhos de Deus, da lógica de Deus. E cada vez que você semeia nessa direção, você tem consequências. Então, o que acontece? Deus quer que você tenha essa percepção, amém, porque nós temos esse senso de dizer assim, tudo que acontece na minha vida é aprovação, eu faço tudo certo, e o inimigo fica me tentando, Não. Provações, testes, a minha cruz. Parte da função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. É você olhar e dizer assim, isso aqui está errado. E isso aqui vai trazer consequências para ti. Lida com isso. E aí você faz o quê? Você olha a vida de Davi, amém? Amado por Deus, tivendo que lidar com coisas que ele teve que lidar. Então, o que você faz? Você vai a Deus e diz, Senhor, me perdoa. Então, o que é? Você precisa entender, conhecer as Escrituras, saber o que é certo e errado, e escolher o certo, e dizer assim, eu fiz errado. Amém. O que é o pecado? Nada mais é do que você escolher viver uma coisa e fazer uma coisa que Deus diz para não fazer. Amém. Deus disse não. Amém. Você foi lá e fez. Você pode dizer assim, mas eu fui pressionada, mas eu não sabia. Não importa. Você fez. Então, qual a única maneira que nós vamos ter de levar a sério o cristianismo e implementar o reino de Deus, se nós entendemos que se nós não implementarmos o reino de Deus na nossa vida, nós vamos ter consequências. Então, qual é a diferença entre, se não há consequência em quem peca e quem não peca, amém, qual é a função do reino de Deus? Amém? Que nós podemos, cada um pode fazer o que quer, pensar o que quer, dizer o que quer, explodir quando quer, amém, fazer o que quer. Ninguém está questionando as intenções, nós estamos dizendo assim, se pecarmos, amém. Mas eu não tive intenção, eu fiz. Não tem problema, essa é a razão. Porque o que acontece? Não importa a intenção, você errou.
cada vez que você erra, você traz consequências. E você põe em jogo o reino das trevas. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, as minhas ações, elas têm consequências. Então, o que você faz? Quando você entende isso, você vai ser rápido e dizer, Senhor, eu não quero. Amém. Eu quero andar na luz da Tua presença. Amém. Faz resplandecer o Teu rosto sobre mim. Ele vai expor certas coisas e dizer assim, Senhor, eu errei aqui, me perdoa. Lava o meu coração. Me cobre nessa realidade. Amém. Cobre, Senhor, todas as consequências que isso pode trazer na minha vida, na vida da minha família, das minhas pessoas. Me cobre nisso, Deus. Amém. É assim que se faz. E o que falta, muitas vezes, no nosso coração, e às vezes no relacionamento entre nós, é o verdadeiro arrependimento. Amém? Não é aquele de palavras. Desculpa aí. A desculpa aí não me serve. Desculpa aí. Desculpa aí não serve para nada. Mas uma das coisas que você vai aprender na tua caminhada é o seguinte: quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, ela desarma você. Você não tem o que falar. Ela causou um dano, por pior que seja o dano que a pessoa tenha causado. Quando ela diz assim, foi mal, me perdoa. Amém. Você não tem o que fazer porque o arrependimento causa isso e você não tem o que fazer. Ele te desarma, você assumiu. E é isso que Deus nos chama a fazer. Amém. O arrependimento verdadeiro desarma. Amém. Totalmente desarma. Amém. E é uma das coisas que eu tento também, que é importante nós aprendermos. No momento que alguém verdadeiramente se arrepende e pede perdão, acabou a conversa. Não, mas aconteceu, se tu tivesse cuidado, acabou a conversa. Amém. Isso é o básico. Dos relacionamentos sólidos e saudáveis são baseados em perdão e arrependimento. Amém? Então tem dois textos. O primeiro texto que diz, em 2 Crônicas 7, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isso é o verdadeiro arrependimento, tem que ter um coração humilde. Não existe arrependimento sem, desculpa aí, e vê se cuida a próxima vez como tu fala comigo, porque daí vai ser normal, eu reajo assim. Você já viu o perdão que joga a culpa para o outro? Você perdoa acusando e dizendo que você é o culpado? Perdão. Amém. Volta depois, de repente, amém. Volta depois. E outra, meus irmãos, uma coisa é andar em perdão. Então, por exemplo, você tem duas pessoas andando juntos e uma pessoa causa um dano para você. Para proteger o teu coração, você anda em perdão. Para proteger e preservar o relacionamento, a pessoa tem que pedir perdão. Senão o relacionamento está furado. Não existe relacionamento com alguém que ofende, detona e passa por cima e acha que está bom e segue a vida. Não existe isso. Então, você perdoa para proteger o teu coração, mas o relacionamento fica abalado se a pessoa não se arrepender. O relacionamento fica abalado e ela precisa se consertar. Mas se é uma pessoa que ocasionalmente você cruzou, não muda nada. Mas se é uma pessoa que você convive, isso aí causa dano. Você precisa chegar num ponto. E aí, meus irmãos, você não pode forçar alguém a se arrepender. O que você pode dizer assim, Senhor, eu perdoo. E o Senhor ministra, é o Espírito Santo que convive, ministra no coração dela. E meu irmão, como funciona isso? Eu já fiz esse teste várias vezes. Eu não posso forçar alguém a pedir perdão, mas eu posso perdoar. Mas eu posso pedir para o Espírito Santo entrar em cena, e você está vendo que é uma coisa que causou dano. E claro que depende da relação, se você está tratando com um filho, você tem que instruir, você vai, claro que existem esses meios. Mas você pode pedir para o Espírito Santo de Deus. Ministra no coração, para ela entender o arrependimento, entender o que aconteceu. E aí Deus é que restaura esse relacionamento.
Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei. Amém. Você percebe que o relacionamento, Deus sempre te ama e sempre tem perdão a te oferecer, mas o relacionamento com Deus fica afetado se você não se arrepender. Olha só, então eu vou ouvir a oração de vocês. O pecado faz separação. Então nós achamos, você faz o que quer, xinga todo mundo, faz o que acontece, não, o que seja que você faça. Amém? Murmura e... Amém. E aí você diz assim, Deus me falou para fazer isso. Não. Você está ouvindo outras vozes. Te arrepende. Restaura o relacionamento e depois a voz vai ser restaurada. A voz, ela só é restaurada quando o relacionamento está restaurado. Não existe você estar de mal com a pessoa e você se comunicar. Amém. Em espírito e em verdade. Amém. Não existe isso. Então eu ouvirei do céu, perdoarei. Você percebe? O relacionamento, ele é restaurado quando existe um coração rendido, humilde. Ele diz assim, e meus irmãos, lembra sempre disso. Se numa equação, num relacionamento, 10% você fez errado, 90% o outro fez errado, você é responsável pelos teus 10, acerta os teus 10. Ah, mas tu fez isso. Não, eu errei aqui. Me perdoa. Você anda em perdão, então, se você se arrepender e voltar a Deus, e se humilhar e buscar, então eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar pecado. Amém? E aí eu vou sarar a terra. E Atos, capítulo 3, Atos 3, essa é a mensagem. Lembra quando o Espírito Santo veio em Pentecoste? Essa é a mensagem que os apóstolos, as primeiras mensagens que os apóstolos pregaram. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pecado se lida com arrependimento. Você se arrepende e aí Deus pode agir então. Porque Deus quer ver um coração que a gente entende. E, meus irmãos, nós precisamos ser capazes. Uma das coisas que o estudo das Escrituras faz é que você aprende o que é certo e errado, qual é o coração de Deus. Então, você cria no teu coração um senso de você conhece a Deus, você sabe o que é certo e errado, para que quando você errar, irmão, não é o meu gosto. O pastor não gosta que a gente faça assim. Não é eu a referência, é a Bíblia a referência. A Bíblia diz, não faz assim. Amém? Então, você bate as tuas ações e as tuas motivações com as Escrituras. Então, como você vai saber? Como virão se não há quem pregue? Então, você se expõe às Escrituras, você conhece os caminhos de Deus, como Ele opera e funciona, e aí o que acontece? A tua vida começa a se expor ao padrão divino, e você diz assim, por que você pede perdão? Porque Deus diz nas Escrituras, não faz assim. Não, você é muito exigente, você é muito controlador. Não é Deus. Amém. Não leva no pessoal. Deus quer restaurar a tua vida, porque o pecado traz consequências ruins para nós. Ele quer restaurar, amém, o relacionamento conosco, para restaurar a nossa vida, amém, e restaurar a bênção de Deus em nós. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que acontece? Quando nós nos arrependemos, Deus lida com aquilo que está estorvando o relacionamento. E o relacionamento é restaurado. E aí Ele diz o quê? Para que, amém, do céu, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então você percebe
que a primeira coisa que você precisa é restaurar relacionamento. Você restaura, arrependei-vos. Olha o que diz, você arrepende dos teus pecados, te volta de novo para Deus, e Deus restaura, amém? Ele restaura e Ele lida com o pecado que está... E aí você está de novo na presença de Deus, e aí na presença de Deus tempos de refrigério. Bênção continua fluindo. Amém? É essencial. Não é uma questão de preferência, gosto. Amém? Umas igrejas exigem isso, outras igrejas aquilo. Amém? As pessoas, a igreja tal, ela é mais leve em relação a isso. Amém? Coisas desse jeito. Amém? Não é a questão. Amém? É as Escrituras, e é para o nosso bem. Você expõe a tua Bíblia para o bem. Não importa, amém, se fulano de tal acha que aquilo é pecado, se outro acha que aquilo não é pecado. A questão é, amém, o que Deus pensa? Deus e o Espírito Santo é que vai dizer para você. Sem condenação, sem afundar ninguém. Amém. Graças a Deus. E aí você lida, restaura o relacionamento e anda na bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, uma das bases do cristianismo é essa. Eu creio em perdão de pecados. Amém? E, consequentemente, eu creio que pecado existe. E é um dano e causa consequências enormes na nossa vida. Então, é uma bênção. Amém? É uma bênção andar com Deus. Eu acho que essa consciência de como funciona faz você levar um pouco mais a sério. Porque o que acontece muitas vezes? Nada a ver, nem vi que eu fiz isso. Sim, mas não importa, aquilo ali, quer ver ou não ver, vai te trazer consequências. O diabo não está preocupado se você tinha intenção ou não. Você fez, ele falou, ele pega para ele. Você acha que o diabo está preocupado? Tu falou. O diabo é legalista. O que é legalista? Falou, está frito. Está pouco ligando. Mas eu estava num momento de pressão e eu larguei tudo que eu não devia ter largado. O diabo pegou aquilo e está usando contra você. Você disse, saiu da tua boca, veio do coração, veio de onde veio, ele acredita, ele leva. Então é a nossa função de não importa, nós não podemos dar desculpas para o pecado traz consequências. Mas graças a Deus pelo sangue que nos purifica, nos limpa. Amém? Ajuda isso, faz a gente entender, é sério, são coisas básicas do cristianismo. Amém? E muitos dos nossos problemas, e guarda isso. Provação, testes e pecado são coisas totalmente diferentes. Lidar com as consequências do pecado e chamar como provação e teste e carregar a cruz, meu irmão, esse é um dos grandes erros que o inimigo trouxe para dentro da igreja e foi aliviando. Amém. Porque o que você faz? Você vai carregar isso na tua vida e dizendo assim, eu sou aqueles que estão... Amém, sofrendo por causa do Evangelho, amém, carregando a cruz, a provação da nossa fé, né, irmão, pastor? Não, é pecado que não foi lidado. Pecado que não foi lidado. Amém. Sabendo que existe o risco daquelas pessoas dizer assim, tudo é pecado, amém, tudo é ruim, eu sou um podre, eu não faço nada certo. Tá? É o erro, eu sei que existe esse risco. Mas não é o ponto. O ponto, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Deus quer restaurar. A nossa função é andar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Graças a Deus pela mesa do céu. Amém? Eu fiz isso porque a pressão da vida me fez fazer isso. Quando Samuel chegou para Saul e disse, Saul, que barulho é esse? O que ele disse? Eu vi que tu não aparecia conforme a ordem que eu te dei. Mas como tu não aparecia, eu entendi que estava ok desobedecer à instrução do profeta. Porque a pressão das circunstâncias, o povo me pressionava. E a gente precisava, olha só, a gente precisava sacrificar para ter a bênção de Deus nessa jornada. Então eu precisei agir. E isso na hora do sacrifício. E aquele outro, onde ele resgatou e salvou aquele segundo evento. Não,
onde Deus disse, destrói tudo no arraial. Aí ele disse, eu preservei os melhores do rebanho para Deus. E você percebe, toda a justificativa tem Deus no meio. É para Deus, é que Deus entende. E você entra nessa jornada. Então guarda isso, meu irmão. O que você quer? Você quer que o sangue de Jesus Cristo te justifique, e não você mesmo. Cada vez que você tem uma desculpa por que você ergueu a voz, por que você pecou, por que você fez isso, e você diz assim, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa da pressão, você está justificando aquele erro. E o que isso faz? Faz com que você vai continuar fazendo aquilo. Porque você é a tua própria lei, você decide se aquele erro foi realmente grave ou não. Eu me justifico e eu entendo que eu fiz certo. Se você se justifica, o sangue de Jesus não te justificou. Só o sangue de Jesus pode justificar o pecado. Perdoar pecado, lavar o coração e nos justificar de toda a injustiça. Ou seja, Ele vai cobrir as injustiças por causa do sangue. E Ele vai... O que faz quando você lida com o pecado da forma divina? Deus considera que você nunca pecou depois do processo. É isso que nós queremos. Por que o pecado continua nos atormentando? O ruim, as fraquezas, porque nós não lidamos de maneira correta. Porque culpa vem na nossa vida, porque cada vez que acontece você lembra, é porque eu fiz isso, é porque você não lidou com o pecado. Essas coisas atormentam porque estão no passado, atormentando a nossa vida, porque não foram lidadas de maneira correta. Porque se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o sangue de Jesus tem esse poder de operar na nossa vida quando nós temos o coração correto e lidamos de maneira correta, com a consciência correta na mesa do Senhor e discernimos a realidade da mesa do Senhor e do sangue de Jesus. O que Ele faz? É como se você nunca tivesse pecado aos olhos de Deus. Então você está livre. O verdadeiro arrependimento faz assim, ele desarma o acusador. Ou seja, o inimigo não pode fazer nada. E aí você acessa o sangue. E o sangue de Jesus diz assim, se você confessa, eu venho, vou limpar, vou operar nessa tua vida, nessa circunstância. E lidar com todas as consequências da injustiça que foi lidada com você. E a partir de agora, por causa do sangue, você tem a oportunidade de começar do zero de novo. Iniciar como se nunca tivesse pecado. É uma das grandes bênçãos da caminhada com Deus. Nenhuma condenação e acusação há. Você está livre. Amém? Graças a Deus. E nós precisamos nos apropriar mais dessa realidade, porque nós precisamos nos desembaraçar desses pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós corremos a nossa carreira para frente. A culpa de pecado, de erros que não foram tratados, nos amarram e nos puxam para trás. Mas um coração livre, lavado e regenerado, nos liberta para correr a nossa carreira. Amém. Então nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus faça uma obra profunda e zere todo o teu passado. Tudo. Zere tudo. Onde você pode dizer assim. Amém. O inimigo vai tentar. Lembra? 10 anos atrás você fez. Você não sei o que se trata. Amém? Ele aponta algumas coisas para você. Ele vai tentar ver se você acredita na obra da cruz. Você aponta a cruz para ele assim, está lá na cruz. Lida com o meu advogado. Amém? Amém? É uma das frases maravilhosas que tem. Não vai falar com o meu advogado, eu não vou falar sobre esse assunto. É um advogado. É uma benção. É um bom advogado, é uma benção. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é uma grande oportunidade. No mundo de acusação, a nossa carne, a gente erra, a gente está. É uma bênção
andar em perdão e andar com o coração leve. Amém. Uma bênção. Sai desse lugar nessa manhã. Amém. Tudo foi lhe dado. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Arrependei-vos e convertei-vos. E se volta para Deus e os vossos pecados serão apagados, cancelados. Some daqui. Amém. Livres. E sabe o que isso faz, meus irmãos? E para mim, a coisa número 1, consequência número 1 e mais importante desse processo bem feito é que restaura a confiança em Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. É o único lugar que você tem intrepidez e ousadia para estar diante de Deus como teu Pai, chamar Ele de Pai e ser confiante que Ele vai estar te cobrindo sempre, é o sangue de Jesus. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Trono da graça, amém? Temos desafios. Confiança só é restaurada se esse processo é bem feito. Amém. Aí você volta para aquela posição. Deus me ama, Ele está comigo, Ele me cobre, Ele vai me ajudar. Amém. Não tem ninguém que vai me incomodar. Amém. Confiança entra. Você resiste ao acusador, some daqui. Amém. Amém. É uma bênção. E é algo que nós precisamos nessa hora. Restaurar a confiança em Deus. Restaurar total e plena confiança no grande Deus que nós temos. Amém?